Meu nome é Antônio Hilário Alves e hoje eu vou falar sobre a justificação gratuita. O Instituto Teológico da Justificação Gratuita foi estabelecido por Paulo de Tarso em Romanos 3.21-26, que, em resumo, tem a seguinte redação: todo crente que tiver fé na redenção realizada em Jesus, no seu sangue, é justificado gratuitamente pela graça de Deus. Novamente, Paulo, em Romanos 4.5, estabelece que o ímpio é justificado se tiver fé que Deus justifica o ímpio. Mas o justificado por Deus fica livre do cumprimento das penas resultantes do pecado e livre da obrigação de indenizar os prejudicados pelos males que causou. Se Deus justifica, o justificado fica quite com a justiça de Deus. Se ele fica livre da pena corretiva e da obrigação de indenizar o prejudicado, a justificação foi gratuita. Raciocinando, se basta essa fé para o crente ser justificado gratuitamente, as obras ficam sem valor para Deus, tanto as boas, caridade, quanto as más. Diante do explicado, as más obras poderão ser praticadas à vontade. Concluindo, aquelas duas leis de Paulo, tanto uma como outra, autorizam a prática do mal. E tanto em uma como em outra, Paulo afirma que quem dá essa autorização é Deus. Um absurdo. Jesus nunca mencionou a expressão justificação gratuita. Ela é uma criação exclusiva de Paulo de Tarso. Paulo saiu de Jerusalém para destruir cristãos, mas na estrada para Damasco, o diabo apareceu a ele e disse: se você matar cristãos, o número deles irá aumentar. Você deve combater a teologia do cristianismo. Jesus mencionou remissão dos pecados em Mateus 26.28, com o entendimento de diminuição do cometimento de pecados. Jesus tinha a esperança de que, com a sua morte na cruz, os homens ficariam comovidos, passando a seguirem a sua doutrina do amor. Em seguida, menos pecados seriam cometidos. Haveria remissão dos pecados. Haveria diminuição do cometimento de pecados. Mas Paulo, como agente da ala escura, deu o entendimento à expressão remissão dos pecados, dita por Jesus, como sendo perdão dos pecados, e daí a transformou em justificação gratuita. Assim está em Romanos 3.25. Mas o entendimento que Paulo deu à expressão remissão dos pecados é falso. Tanto é falso que, com esse entendimento, Paulo encaminhou o homem a praticar o mal. Todas as igrejas, ou seja, a Igreja Católica Romana e a Ortodoxa, a Igreja Protestante e a Anglicana, se baseiam no Evangelho de Paulo. Mas o Evangelho de Paulo, todo ele, se baseia na justificação gratuita. As referências que faz aos ensinamentos de Jesus têm a finalidade de despiste, para que o seu Evangelho pareça ser por Jesus. Os princípios estabelecidos por Paulo em seu Evangelho autorizam a prática do mal. As provas estão no livro O Apocalipse, na interpretação do Apocalipse 13.1, que está aqui na descrição. Mas os dogmas e sacramentos fora do matrimônio dessas igrejas
partem dos princípios que Paulo estabeleceu em seu Evangelho. Se esses princípios autorizam a prática do mal, os dogmas e sacramentos que se originam deles também irão autorizar a prática do mal. Isto eu provo no livro O Apocalipse, na interpretação do Apocalipse 17.3. Esses dogmas e sacramentos são em número de 18, e eu provo, um a um, que eles autorizam a prática do mal. Mas se os dogmas e sacramentos das igrejas autorizam a prática do mal, as pregações delas se baseiam nesses dogmas e sacramentos, e em conjunto com essas pregações, elas realizam seus cultos e missas, formando seus cerimoniais. Se esses dogmas e sacramentos autorizam a prática do mal, esses cultos e missas também autorizam. Mas praticar o mal é cumprir os mandamentos de Deus, ao contrário, é matar, roubar, mentir e adulterar documentos. Então, esses cultos e missas, ao autorizarem a matar e roubar, se firmam como cerimoniais de magia negra. Se as pessoas da classe dominante saem desses cerimoniais, liberadas a matar de todas as formas e roubar, esses cerimoniais são também macabros. Mas as igrejas, todas elas, são mentirosas. Elas pregam Paulo como sendo o apóstolo de Jesus, e que o evangelho de Paulo é parte do evangelho de Jesus, que os dois formam um único evangelho, o evangelho de Jesus. Mas Jesus pregou o amor e Paulo pregou o ódio. A união desses dois evangelhos é uma patifaria. Mas vamos continuar falando da justificação gratuita. Em Romanos 3,28, Paulo escreveu: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Mas a lei de Moisés está assentada em 5 livros, sendo que Êxodo é um deles. E é nele que estão assentados os 10 mandamentos de Deus. Mas os 10 mandamentos são um código de leis sobre obras. Se Paulo diz que Deus justifica sem considerar se ele cumpriu ou não os seus mandamentos, ele, Paulo, está dizendo que o homem está liberado para matar, roubar, mentir, adulterar documentos e palavra dada, fazer corrupção. A fé que justifica, a qual Paulo se refere, é a fé na redenção realizada em Jesus, no seu sangue, que está em Romanos 3,21-26. Paulo afirma que o homem, mesmo matando e roubando, é justificado por Deus se tiver aquela fé. Diante dessa mamata apresentada e garantida por Paulo, o apóstolo do diabo, todos os crentes terão aquela fé de sobra. O crente do povo das igrejas sustenta a justificação gratuita dentro das igrejas por medo do inferno. Ele acredita que, se o julgamento de Deus for pelas obras praticadas por cada um, ele poderá ser condenado ao fogo do inferno. Se o crente do povo praticar o mal, será logo preso, julgado e condenado. Mas a classe dominante possui recursos jurídicos, econômicos, políticos, intelectuais e sociais, auxílio dos colegas, para ludibriar a justiça terrena e matar de todas as formas, roubar, mentir e adulterar documentos. Se for pego, toda a classe dominante vem em seu socorro e o livra da prisão. Mas se assim mesmo não sair livre, cumpre a tal pena fantasia. A matança ocorre na forma de enganar bobo. Os políticos roubam dinheiro dos cofres públicos, legal e ilegalmente. Esse dinheiro vai faltar na saúde,
então lá morre gente. Esse dinheiro vai faltar na educação. Então há evasão escolar, a qual põe jovens no crime, onde a maioria morre. Esse dinheiro vai faltar no saneamento básico. Então surgem as doenças, e as doenças matam. Esse dinheiro vai faltar nas estradas. Então os acidentes ocorrem e há mortes. Depois dessa matança, os políticos e toda a classe dominante estarão justificados por Deus, porque eles têm fé na redenção realizada em Jesus, no seu sangue. Paulo formou o seu evangelho partindo do Instituto Teológico da Justificação Gratuita, o qual autoriza a prática do mal. O evangelho de Paulo é pregado e sustentado por todas as igrejas. É a caterva que forma a classe política e toda a classe dominante agradece aos padres, pastores, anciãos, bispos, cardeais e papas. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.